Agora nós vamos falar de resumo, das técnicas de resumo. Resumo é uma modalidade de redação que consiste em você condensar, sintetizar as ideias de um texto. Então vejam aí na página 315 as informações a respeito das técnicas de resumo. Primeiramente o conceito. Então resumo é uma condensação fiel das ideias ou dos fatos contados no texto. Resumir um texto significa apresentar sintética e seletivamente as ideias do texto nele apresentadas, ressaltando sua progressão e articulação, sem perder de vista três elementos. Então, três elementos são fundamentais no resumo. Primeiro elemento, cada uma das partes essenciais do texto. Os elementos essenciais do texto têm que estar presentes no seu resumo. A progressão em que essas informações se sucedem, ou seja, o encadeamento, a progressão, a ordem que as informações são apresentadas. E a correlação que o texto estabelece entre cada uma dessas partes, a ligação que existe em cada uma dessas partes. Então, três elementos fundamentais. Cada uma das partes essenciais, a progressão em que essas informações aparecem e a correlação que esse texto estabelece. No resumo devem aparecer as principais ideias do autor do texto. Por isso, em sua elaboração, devemos destacar, quanto ao conteúdo, o assunto do texto, o objetivo do texto, as articulações das ideias, as conclusões do autor, objeto do texto resumido. No plano formal, o redator deve atentar para alguns procedimentos. Redigir o resumo em linguagem objetiva. Então, se é resumo, você tem que tirar o que é inútil. Ser objetivo, apenas apresentar as ideias essenciais. Evitar a repetição de frases inteiras do original. Senão deixa de ser resumo, aí passa a ser uma compilação. Resumir significa ler, entender e reescrever com suas próprias palavras. Então você não deve repetir frases inteiras do original. Respeitar a ordem em que as ideias ou fatos são apresentados. Isso é importante, o encadeamento das ideias. Evitar a apresentação de juízo valorativo ou crítico, ou seja, no resumo não cabem informações críticas, não cabem análise. O resumo simplesmente é sintetizar as ideias do autor. Não é você colocar a sua opinião, é você colocar a defesa dos seus pontos de vista. Isso é característica da resenha, mas no resumo, não. No resumo você tem que ficar fiel às ideias do autor. Elaborar um resumo compreensível por si mesmo, isto é, o resumo deve dispensar a consulta original. Ora, se você, para entender as ideias do texto original, precisar do texto original, então o seu resumo não tem finalidade nenhuma. O resumo tem que ser compreensível por si só. É mais sintético, é mais condensado, mas tem que ter as informações essenciais do texto. A estrutura do resumo. De acordo com essa estrutura, nós devemos apresentar um parágrafo, e isso de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou até 2 parágrafos. Conter até 100 palavras, aproximadamente 7 a 10 linhas, se for resumo de notas e comunicações breves. Até 250 palavras, de 15 a 20 linhas, no caso de monografias e artigos. E até 500 palavras, de 30 a 40 linhas, quando for de relatórios e teses. Ser escrito com verbos na voz ativa, em terceira pessoa do singular. Por que isso? Porque a voz ativa dá mais objetividade ao texto. A voz passiva geralmente torna a frase mais longa, desnecessária. Então, o uso de voz ativa e verbos em terceira pessoa do singular dão objetividade ao resumo. É importante destacar que o resumo é uma redução do texto original, que procura captar suas ideias essenciais na progressão e no encadeamento em que aparecem no texto. No resumo não cabem comentários ou julgamentos ao que está sendo condensado. Resumir não é fazer colagem ou compilação de partes do texto original. É apresentar com as próprias palavras os pontos relevantes de um texto. Você pode fazer resumo de fatos, resumo de frases, pode fazer resumo de textos narrativos, resumo de texto dissertativo, resumo pelas palavras-chave, resumo pelas ideias-chave. Nós vamos apresentar a vocês essas várias possibilidades de resumo, mas sempre lembrando que resumir
é selecionar as partes essenciais, é reduzir o texto com menos informações, com muito menos informações, porém sem perder de vista a clareza do texto. Com objetividade, sim, mas sem mutilar o texto. Não é simplesmente sair cortando partes do texto ou fazendo compilação. É lendo, entendendo e reescrevendo com suas próprias palavras da maneira mais objetiva possível. Nós vamos apresentar a vocês agora resumo de fatos, seguindo a mesma sequência aí do livro. Estamos na página 316 do livro Manipulação de Textos, material de que vocês dispõem aí. Então, para resumir qualquer texto, é fundamental que, antes de fazê-lo, observe a diferença entre uma informação central e os detalhes referentes a ela. Para tanto, vamos partir de um fato central. Vamos supor aqui um fato hipotético, né? Tendo como base um fato central, e a esse fato central vamos acrescentar informações adicionais. Vamos montar primeiramente um texto para depois desmontá-lo, deixando apenas o fato principal, deixando apenas um resumo. Então vamos supor que o fato central seja: os funcionários do curso Professor Filemon fizeram uma festa de confraternização. Isso é um fato central. Observe esse fato. Nela existe uma referência a um fato específico, uma festa realizada pelos funcionários do curso Professor Filemon. Veja agora como é possível aumentar essa frase com dados adicionais. Vamos primeiramente fornecer uma característica do curso Professor Filemon. Então vai ficar assim: os funcionários do curso Professor Filemon, estabelecimento de ensino de português, fizeram uma festa de confraternização. Observe que estabelecimento de ensino de português é um aposto explicativo, é uma informação adicional acrescida ao fato central. Agora podemos acrescentar uma referência de lugar, uma referência locativa, um cenário a essa frase. Os funcionários do curso Professor Filemon, estabelecimento de ensino de português, fizeram no restaurante do Mercado Municipal uma festa de confraternização. Veja que nós acrescentamos uma referência locativa, um cenário, né? O restaurante do Mercado Municipal. Somamos a todas essas informações uma referência temporal. Vamos dizer quando que aconteceu isso, qual foi o tempo em que aconteceu isso. Os funcionários do curso Professor Filemon, estabelecimento de ensino de português, fizeram no restaurante do Mercado Municipal uma festa de confraternização na última semana de dezembro. Acrescentamos essa referência temporal na última semana de dezembro. A respeito do fato acontecido, a festa de confraternização, vamos agora explicar a causa, por que essa festa foi realizada. Os funcionários do curso Professor Filemon, estabelecimento de ensino de português, fizeram no restaurante do Mercado Municipal uma festa de confraternização na última semana de dezembro, em comemoração ao Natal. Veja que em comemoração ao Natal é a causa dessa festa. Agora podemos fechar com a frequência com que esse fato ocorre. Como acontece todos os anos, veja a frequência com que o fato ocorre. Como acontece todos os anos, os funcionários do curso Professor Filemon, estabelecimento de ensino de português, fizeram no restaurante do Mercado Municipal uma festa de confraternização na última semana de dezembro, em comemoração ao Natal. Se você for observar, os textos são escritos assim. Você pega, sobretudo, os textos narrativos, são feitos assim. Você pega um fato central e a esse fato central acrescenta informações adicionais, como, por exemplo, explicação do motivo, a causa, local, o tempo, né, o cenário da narrativa, a frequência com que o fato ocorre, são informações adicionais. Para resumir esse parágrafo, então, basta que você exclua essas informações adicionais que podem ser dadas acerca do fato, deixando apenas os elementos essenciais para transmitir a informação central. Entendemos por informações adicionais referências ao tempo, ao lugar, à frequência com que o fato ocorre, as características das pessoas envolvidas, a causa do fato, a indicações de instrumentos utilizados para sua realização, entre outras. Observe também que o resumo pode ter o tamanho que você desejar. Por exemplo, no caso desse texto, podemos resumi-lo de modo a dar somente a informação essencial, que são
que é, os funcionários do curso Professor Filemon fizeram uma festa de confraternização. Mas nós também podemos fazer esse resumo, incluindo as referências de lugar e de tempo. Por exemplo, os funcionários do curso Professor Filemon fizeram no restaurante Mercado Municipal uma festa de confraternização na última semana de dezembro. Mas vejam que a informação central que tem que estar presente. Às vezes a referência de tempo, de lugar, ajudam no entendimento do fato central, mas você deve excluir as informações menos relevantes, ou seja, resumir é exatamente condensar. Vale lembrar que você deve fazer resumo, em se tratando de provas de concursos públicos ou vestibulares, de acordo com o comando da questão, com a exigência da banca examinadora. Se o comando da prova disser faça um resumo de acordo com as normas da ABNT, você fará um resumo completo, incluindo referências bibliográficas, compondo apenas um parágrafo. Se não houver exigência das normas da ABNT, você comporá o resumo sem a referência bibliográfica, de preferência em um parágrafo, no máximo em 2 parágrafos. Agora nós vamos falar do resumo de fatos de um texto narrativo. Então, nós mostramos inicialmente como resumir fatos, né? Você parte de uma ideia central e a essa ideia central você acrescenta informações para formar o texto. Para você resumir, basta colocar o fato central, o resumo do fato central de uma frase, de fatos, né? De uma frase. Você só busca o fato central, tirando as informações acessórias. É nisso que consiste o resumo de fatos. Agora vamos para o resumo de texto narrativo. Vocês sabem que texto narrativo contém vários elementos, os chamados elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? O fato em si, mas além do fato, personagens que dão ação ao enredo e além de personagens, algumas circunstâncias de apoio, como tempo, lugar, causa, modo, consequência, finalidade, né? São chamados elementos de apoio. Além disso, também ocorre necessariamente o narrador. O narrador precisa se posicionar como narrador observador ou narrador personagem, ou seja, se ele vai narrar o fato apenas como quem está observando ou se vai participar do fato também como personagem. Então, observe, o resumo dos fatos de um texto narrativo. Até agora, nós resumimos apenas parágrafos, né, buscando a ideia central. Vamos resumir textos narrativos que apresentem uma sequência de fatos. Nesse caso, você deve, em seu resumo, mencionar o nome dos principais personagens, onde e quando os principais fatos aconteceram. Convém selecionar apenas os fatos principais, os fatos mais relevantes, excluindo os de menor importância e outros detalhes de pouca significação. É importante, então, que num texto narrativo você exclua os fatos, os fatos complementares, né, deixando apenas os fatos centrais, mas veja, necessariamente haverá mais de um fato importante. Então, apenas os fatos importantes presentes em cada um dos parágrafos do texto narrativo. Os fatos importantes sendo condensados com uma reescritura de modo a dar sentido a esse fato. Nós vamos partir, primeiramente, né, da montagem do texto, depois nós vamos fazer o contrário, né, vamos desmontar o texto até chegar ao resumo dos fatos. Vamos supor aqui uma situação em que há uma história em que há os seguintes personagens: Tiago, seus pais, sua irmã, seus amigos e o vendedor de carros. Esses são os personagens que vão aparecer ao longo do texto. O cenário: uma agência de automóveis e a casa de Tiago. Tempo: início de maio. Fatos principais: primeiro, Tiago ganha um carro em seu aniversário. Segundo, ele vai com o pai receber o automóvel. Terceiro, o vendedor apresenta-lhe o veículo. Quarto, Tiago telefona para sua irmã e para os amigos. Quinto, os amigos de Tiago vão à sua casa esperá-lo. Sexto, todos ficam encantados com o brinquedinho. Partindo desses elementos, nós podemos compor o seguinte texto narrativo: o brinquedinho dos sonhos. Vocês podem acompanhar esse texto aí na página 319. O brinquedinho dos sonhos. Tiago não via a hora que chegasse seu aniversário, no início de maio, quando completaria 18 anos, a tão sonhada maioridade que, entre outras coisas, lhe daria a permissão para tirar a carteira de habilitação, uma condição indispensável para dirigir automóvel. Contava os dias, as horas e os minutos, pois sabia que ganharia o seu próprio carro, pelo qual esperava com tanta ansiedade.
O tempo passou lentamente, mas finalmente chegou o dia tão esperado. No dia anterior ao seu aniversário, seu pai lhe comunicou que iria a uma agência de automóveis para buscar o seu carro, um veículo da marca Peugeot, modelo 206, preto, que ele mesmo escolhera há alguns meses. Ao acordar nesse dia, sabia que teria de ir à aula, mas não queria perder a oportunidade de ir junto com os pais receber o veículo. Implorou ao pai que permitisse sair no intervalo das aulas e que fosse buscá-lo na porta do cursinho. Ao chegar à concessionária, o vendedor parabenizou-o pela aquisição, falou das vantagens de ter aquele automóvel e convidou-o a acompanhá-lo ao setor de entrega de veículos novos, onde seu carro o aguardava brilhando. Tiago, ao ver o objeto dos seus sonhos, não se conteve. Deu pulos de alegria, soltou interjeições de admiração, enquanto o vendedor lhe entregava as chaves do veículo e uma garrafa de champanhe, apresentando-lhe os detalhes do carro, mostrando-lhe todos os acessórios e explicando o funcionamento dos comandos. Na mesma hora, Tiago ligou para sua irmã, que estava saindo da escola, e para os seus amigos, dizendo que em meia hora chegaria à sua casa. Durante o restante do dia, não saiu de dentro do seu carro, a não ser para mostrá-la à sua irmã e aos amigos, que a todo instante chegavam, querendo saber tudo sobre o brinquedinho dos seus sonhos. Então veja, o texto foi montado com base naquelas ideias principais, com base naqueles personagens, no cenário, tempo e algumas outras características. Para resumir um texto dessa natureza, você deve mencionar os elementos essenciais a partir dos quais a composição foi elaborada, ou seja, os personagens, o local, o tempo e apenas os fatos principais. Naturalmente, mencionará os personagens da história no decorrer do resumo, à medida que for falando dos fatos principais. Então, podemos dar uma sugestão de resumo assim, um resumo com um único parágrafo. Observe, Tiago aguardava ansiosamente pelo dia do seu aniversário, no início do mês de maio, pois ganharia o seu primeiro carro. No dia anterior ao seu aniversário, o pai lhe disse que iria buscar o veículo na concessionária. Tiago então implorou que o pai lhe desse autorização para sair no intervalo das aulas, pois queria ir pessoalmente receber seu presente. O pai o apanhou na porta do cursinho e o levou à agência, onde o vendedor o esperava, parabenizando-o pela aquisição do veículo e apresentando-lhe o carro. Tiago deu pulos de alegria ao ver o veículo e imediatamente ligou para sua irmã e para os amigos, convidando-os a conhecer seu brinquedinho. Veja que aqui estão apenas os fatos principais. Se você quiser enxugar mais, é possível. Há algumas informações que ainda podem ser retiradas, mas cuidado para não mutilar o texto, para não deixar o texto incompreensível. O texto tem que, por si só, tem de fazer sentido. Veja que nós excluímos as informações desnecessárias. O texto original, vocês podem observar que tem 4 parágrafos. Fizemos um único parágrafo resumindo o texto em aproximadamente 20% do que era o texto original. Você ainda pode condensar mais, mas não pode mutilar o texto de modo a que ele deixe de ser compreensível. Além disso, veja que os personagens vão ocorrendo ao longo do texto, mesmo no resumo. E também o texto tem fluência, o texto tem início, meio e fim. Isso é muito importante. Os textos não podem ficar incompreensíveis, não podem ficar reticentes, não podem ficar incompletas com as suas informações incompletas. É muito importante que você observe isso. Na sequência, nós vamos trabalhar o resumo de textos dissertativos, que são textos mais complexos, que envolvem argumentação, que envolvem introdução, conclusão, argumentação, e essas argumentações precisam ser vistas aqui com bastantes detalhes. Agora nós vamos tratar do resumo de texto dissertativo. Dissertação é uma redação mais complexa, né? Necessariamente tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Então é preciso observar que a introdução de um texto dissertativo geralmente traz a ideia central, a tese, o tópico frasal, e os parágrafos de desenvolvimento trazem as ideias, os argumentos que são usados para comprovação dessa tese. E a conclusão faz um arremate do que foi discutido. Portanto, é um estilo de composição que tem um pouquinho mais de complexidade, por exemplo, do que um texto narrativo.
Por isso que é importante, na hora em que você vai resumir seu texto, que você se preocupe com essa ideia central, com esse tópico frasal, mas também com os argumentos de apoio que vão dar sustentação ao seu texto. Então vamos ver aqui. Resumo do texto dissertativo, estamos aí na página 320. Observe, conforme vimos, a redação na qual expressamos nossas ideias sobre um determinado assunto denomina-se dissertação. Nesse tipo de composição, existe uma ideia central que tentamos defender pela apresentação de argumentos. No decorrer da dissertação, esses argumentos são expostos, de modo a explicar detalhadamente nossas ideias acerca do assunto tratado. Para resumir um texto dissertativo, basta que você procure a ideia central. Essa ideia central está diretamente relacionada com o assunto básico. Normalmente ocorre no primeiro parágrafo do texto, ou seja, no parágrafo de introdução. Pois é uma afirmação que fazemos sobre o assunto tratado. Depois de encontrar essa afirmação, ideia central do texto, buscamos os argumentos principais utilizados no texto para a comprovação dessa afirmativa. Observemos primeiramente como uma ideia central pode ser desenvolvida por meio da argumentação. Em seguida, vamos usar o processo inverso, no qual você terá que resumir os textos que lhe serão apresentados. Então vamos analisar primeiramente um exemplo de uma ideia central, de um tópico frasal. No processo educacional, deveria haver dois objetivos básicos: estimular o comportamento ético e despertar o estudante para as suas aptidões. Então, a ideia central aqui, dentro do processo educacional, dois são os objetivos básicos. Primeiro, estímulo ao comportamento ético por parte do aluno. O segundo, o despertar o estudante para as suas aptidões. Depois de apresentada a ideia, vamos buscar argumentos que justifiquem essa afirmação. Primeiro argumento: parece-nos que a função primordial da escola tentar conscientizar o indivíduo dos limites do seu espaço dentro da atuação no grupo social, de modo a torná-lo um ser dotado de sociabilidade e ética. Então, esse é o primeiro argumento. Argumento 2. Pelo estudo das diversas disciplinas, o aluno entra em contato com diferentes áreas de atividades. Isso possibilita que ele perceba as suas aptidões. Com base nessa ideia central e nesses dois argumentos de apoio, seria possível elaborar o seguinte texto sobre o tema: o processo educacional e seus objetivos, um texto de Branca Granatic. Observe, quando se analisa o processo educacional e se questionam seus principais objetivos, não podemos deixar de observar a existência de dois planos diferenciados: o aspecto individual, relacionado ao comportamento do aluno, e o profissional, voltado para o despertar de suas potencialidades. Na escola, a criança tem a oportunidade de participar de um pequeno grupo social mais complexo que o grupo familiar. Desde cedo, é função do educador tentar mostrar, por palavras e atitudes, a importância de certos fundamentos básicos da convivência social, o comportamento ético em relação aos colegas e professores, a preservação do ambiente, o respeito pelos regulamentos e também a conscientização de seus direitos como estudantes. Além disso, parece-nos essencial que, uma vez observada determinada aptidão para certas atividades, o aluno seja incentivado a desenvolvê-las progressivamente, estimular a curiosidade científica, a expressão escrita e oral, levar o aluno a pesquisar assuntos de seu interesse, dentre outras coisas, darão a ele a oportunidade de escolher uma profissão através da qual se realize. Dessa forma, a escola estaria prestando uma colaboração indispensável para formar cidadãos preparados para conviver harmoniosamente com a comunidade e dela participar de modo efetivo no desempenho de sua função profissional. Então vejam que o texto é montado com 4 parágrafos, sendo que o tópico frasal, a ideia central, está presente no parágrafo de introdução. Os dois argumentos de apoio estão apresentados e discutidos nos parágrafos de desenvolvimento. E o parágrafo conclusivo apenas ratifica o que foi discutido. Para resumir esse texto, você precisa, primeiramente, verificar qual foi a ideia central e quais são os argumentos de apoio, esses dois argumentos principais. Então vejam,
A ideia central é que os objetivos básicos do processo educacional são dois. Primeiro argumento, a conscientização dos limites individuais no grupo social. Segundo argumento, o incentivo ao estudante para o desenvolvimento de suas aptidões. Então, na hora de resumir o texto, esses três elementos têm de estar presentes nesse seu resumo, que dois são os objetivos básicos do processo educacional. O primeiro, a conscientização dos limites individuais no grupo social para o aluno e o incentivo ao estudante para o desenvolvimento de suas aptidões. Então, com isso aí você consegue resumir o texto. Então, observe a proposta de resumo que nós estamos apresentando aqui na própria página 321, em que nós estávamos. Resumo desse texto. Os objetivos básicos do processo educacional deveriam ser estimular um comportamento adequado no convívio social e possibilitar que o estudante descobrisse suas aptidões profissionais. É função da escola tentar conscientizar cada um da importância e do respeito que se deve ter por todos os seus semelhantes. Da mesma forma, o estabelecimento de ensino tem como meta central colocar o aluno diante das mais diferentes áreas de atividades para perceber suas inclinações e escolher uma profissão através da qual possa se realizar. Veja que nós podemos ainda condensar mais esse texto, mas o que não podemos perder de vista são esses três elementos, a ideia central e os dois argumentos de apoio. Na sugestão de resumo apresentada, você pode perceber a presença da ideia central do texto, que são os dois objetivos básicos do processo educacional, e os dois argumentos de apoio. Primeiro, a conscientização dos limites individual no grupo social. Segundo, o incentivo ao estudante para o desenvolvimento de suas aptidões. No resumo, consoante já foi dito, você deve usar as suas palavras. Não convém copiar trechos do texto de modo a construir o resumo. Ele deve ser fruto da sua compreensão e reunir somente as ideias principais contidas, evitando-se as ideias secundárias e exemplos referidos na argumentação adotada no texto. Então, resumir significa condensar. Condensar a partir de uma leitura e uma interpretação do texto examinado e reescritura com suas próprias palavras, levando-se em conta que o texto tem que ser, por si só, compreensível, dispensando a consulta ao original. E tem de haver um encadeamento de ideias, ou seja, as ideias têm que estar fluentes, as frases têm que estar bem conectadas, o texto tem que ser facilmente identificado, as ideias têm que ser facilmente identificadas no texto, o texto tem que ter essa leveza, né? essa similaridade, o texto precisa ter essa compreensão por parte do leitor. É importante destacar que as aulas não ficarão disponíveis, ou seja, você assiste a aula do curso de redação gratuito, mas essas aulas não ficam disponíveis. Então, caso você queira rever alguma aula ou fazer um curso de redação de novo, completo, aí você precisa inscrever-se na Academia da Língua Portuguesa. Lembrando que a Academia da Língua Portuguesa é uma plataforma completa com todo o conteúdo de português, gramática, interpretação de textos, redação, incluindo redação oficial e também provas simuladas e exercícios comentados. É importante saber que a academia foi organizada e estruturada para que você consiga dominar as técnicas da língua portuguesa, dominar os recursos expressivos da língua portuguesa. Além de todos os cursos disponíveis na academia, lá eu também libero todo o material didático de que você precisa, bem como o material didático auxiliar, incluindo a nova gramática objetiva do professor Filemon. Se você quer saber mais sobre a Academia da Língua Portuguesa, acesse agora o link que está aqui embaixo. Nesse link eu vou dizer para você tudo que faz parte da Academia da Língua Portuguesa. Lembrando também que especificamente durante este curso gratuito de redação, a Academia da Língua Portuguesa está com um super desconto para quem quer inscrever-se na Academia da Língua Portuguesa com a parte de gramática, interpretação de textos, redação discursiva, redação oficial e também exercícios comentados, além de todo o material didático que fica disponível para você. Então estamos combinados assim. Este curso de redação é gratuito, mas caso você queira refazê-lo ou fazer o curso completo,
envolvendo gramática, interpretação de texto e redação, basta que você me mande aí um direct no Instagram que eu mando um link para você ter esse super desconto, essa super oferta. Está claro?